O programa de TV começou como qualquer outro domingo à noite. Apresentador sorridente, plateia animada, câmeras prontas. Mas o que aconteceria nos próximos 40 minutos mudaria a vida de 300 famílias brasileiras para sempre. Hoje temos conosco um convidado especial, anunciou o apresentador, gestos dramáticos para a câmera. Um homem que vem aqui confessar algo que chocará o Brasil inteiro. Por favor, recebam Oswaldo Silva. O homem que entrou no estúdio tinha 68 anos, magro demais, pele amarelada, mãos tremendo levemente. Câncer terminal, 3 meses de vida no máximo. Caminhou devagar até a poltrona, sentou-se com dificuldade. Oswaldo, começou o apresentador, já sentindo que algo grande estava por vir, você trabalhou por 25 anos como enfermeiro na maternidade Santa Cruz, em São Paulo. É isso? Sim, a voz de Oswaldo era fraca, mas firme. De 1985 a 2010. E você pediu para vir ao programa confessar algo grave. Oswaldo olhou diretamente para a câmera, para os milhões de brasileiros assistindo em casa. Sim, durante 20 anos, de 1990 a 2010, eu troquei bebês. Propositalmente. 300 bebês no total. O estúdio ficou em silêncio mortal. O apresentador empalideceu. Você, o quê? Troquei bebês recém-nascidos 300 vezes. Coloquei bebês de famílias ricas com famílias pobres e vice-versa. Algumas vezes, troquei bebês de famílias do mesmo nível social. Fiz isso sistematicamente, documentadamente, por 20 anos. A plateia explodiu. Gritos, xingamentos, pessoas se levantando, seguranças correndo. O apresentador tentou controlar. Você está dizendo que 300 crianças foram criadas por famílias erradas? 300? Exatamente. Por quê? Em nome de Deus, por quê? Oswaldo puxou o papel do bolso. Porque quis provar que criação importa mais que genética, que amor supera sangue, que família não é DNA. Ele desdobrou o papel. E aqui está a lista. Todos os nomes, todas as datas, todas as trocas. Vou entregar às autoridades hoje. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque este caso vai te deixar sem palavras. O programa foi interrompido, polícia foi chamada, Oswaldo foi detido ali mesmo, ao vivo, em rede nacional. Mas o estrago estava feito. Milhões haviam assistido. A notícia se espalhou em minutos. #enfermeiro dos bebês virou trending topic mundial em 2 horas. A lista foi apreendida pela polícia. 300 nomes, 300 famílias, 300 crianças que agora tinham entre 15 e 35 anos. As autoridades começaram a entrar em contato, uma por uma. Ligações telefônicas que destruiriam mundos. Alô, senhora Martins? Aqui é da Polícia Federal. Precisamos falar sobre seu filho nascido em 1995. Senhor Costa, temos informação sobre sua filha nascida em 2002. Senhora Oliveira, é sobre seu filho de 2008. O caos foi imediato, absoluto, sem precedentes. Marina Ferreira, 30 anos, advogada bem-sucedida, recebeu a ligação numa terça-feira. Estava em reunião quando o celular tocou, número desconhecido. Quase não atendeu. Marina Ferreira? Sim, quem fala? Delegacia da Polícia Federal. A senhora nasceu na Maternidade Santa Cruz em 1995? O coração dela disparou. Sim, por quê? Precisamos que venha à delegacia. É sobre suas origens. Complicações. Ela deixou a reunião, pegou o carro e dirigiu em piloto automático. Sabia o que era. Tinha assistido o programa. Todo o Brasil tinha assistido. Mas não podia ser ela, não ela. Na delegacia, entregaram um envelope lacrado. Dentro está a verdade. Se quiser saber, abra. Se preferir não saber, pode destruir e nunca mais falaremos disso. Marina segurou o envelope com mãos tremendo. Podia escolher a ignorância. Podia continuar sendo filha de Paulo e Sônia Ferreira. Podia manter a vida que conhecia. Ou podia abrir e descobrir que 30 anos foram mentira. Abriu. Dentro, certidão de nascimento verdadeira, seu nome original, pais biológicos, endereço atual deles. Leu, releu, não podia ser real.
Segundo o documento, ela era filha biológica de Carolina e Roberto Santos, moradores de Paraisópolis, favela em São Paulo. Seu pai biológico era cobrador de ônibus, sua mãe biológica empregada doméstica. Enquanto ela crescera em Higienópolis, bairro nobre, filha de empresários, estudando em colégio particular, faculdade nos Estados Unidos. E em algum lugar de Paraisópolis havia outra mulher de 30 anos, filha biológica de Paulo e Sônia, que cresceu pobre, que nunca teve as oportunidades que Marina teve, porque um enfermeiro decidiu brincar de Deus. A história de Marina se repetiu 300 vezes, com variações, mas sempre devastadora. Lucas Mendes, 28 anos, médico cirurgião, descobriu que era filho biológico de uma costureira de Osasco e um pedreiro. Cresceu como filho de 2 médicos ricos, estudou nas melhores escolas, tornou-se cirurgião cardíaco. 2 meses antes, tinha operado paciente de 58 anos, cirurgia complexa no coração, bem-sucedida, salvou a vida do homem. Quando abriu o envelope, descobriu. Aquele paciente era seu pai biológico, seu pai real, e ele nunca soube. Operou o próprio pai sem saber. Júlia e Marcelo, ambos 25 anos, casados há 2 anos, esperando o primeiro filho. Receberam envelopes no mesmo dia. Abriram juntos e descobriram o impensável. Eram irmãos biológicos, ambos nascidos na maternidade Santa Cruz em 2000, de pais diferentes, mas trocados. Cresceram em bairros opostos da cidade, se conheceram na faculdade, se apaixonaram, casaram e agora descobriam que compartilhavam DNA. Júlia vomitou, Marcelo destruiu móveis da sala. O bebê que ela carregava na barriga era resultado de incesto acidental, não planejado, não culpado, mas incesto. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar dessas pessoas. E não esqueça de compartilhar este vídeo. O Brasil entrou em colapso emocional coletivo. 300 famílias, 600 pessoas diretamente afetadas, os pais e os filhos. Depois os avós, tios, primos. O número de pessoas impactadas chegava a milhares. O governo criou força-tarefa especial, psicólogos, advogados, geneticistas, todos mobilizados para lidar com a crise. Oswaldo, enquanto isso, permanecia preso, aguardando o julgamento que provavelmente nunca aconteceria. 3 meses de vida, o câncer não esperaria o sistema judicial, mas ele concedeu entrevista da prisão. Quis explicar. Vocês não entendem, disse ele, voz fraca através da tela de proteção. Não foi maldade, foi experimento, científico, social. Experimento? O repórter estava indignado. Você destruiu 300 famílias. Não destruí, provei. Provei que aquelas crianças cresceram bem. Não importou o DNA, importou quem as criou, quem as amou. Algumas foram trocadas entre ricos e pobres. Como justifica isso? Oswaldo sorriu tristemente. Quis ver se criança pobre colocada em família rica prosperaria, e se criança rica colocada em família pobre se adaptaria. Sabe o que descobri? O quê? Que amor supera tudo. Vi crianças ricas crescerem felizes em favelas e crianças pobres brilharem em mansões, porque não importa o berço, importa o colo. Mas você não tinha direito de fazer esse experimento. Não, não tinha. Oswaldo concordou. Mas alguém precisava provar. A ciência precisa de dados. E agora temos 300 casos provando que família não é sangue. E os 2 que se casaram, os irmãos? Oswaldo empalideceu. Isso não estava nos planos. Não pensei que aconteceria. Mas aconteceu. Eles estão esperando bebê. Bebê de incesto. Incesto acidental, não culpado. O bebê será saudável. Estatisticamente, um caso de consanguinidade não causa problemas genéticos significativos. Você é um monstro. Sou cientista. Cientista não brinca com vidas humanas. Oswaldo ficou em silêncio por um momento. Depois, vocês querem saber a verdade completa de por que fiz isso? Sim. Ele respirou fundo. Porque fizeram comigo. 35 anos atrás, meu filho foi trocado. Não propositalmente. Foi erro, confusão no hospital. Mas fui eu quem criei. E só descobri quando ele tinha 20 anos.
Fizemos DNA para transplante de rim. Não éramos compatíveis, zero compatibilidade. Investigamos, descobrimos a troca. O repórter ficou quieto. Mas sabe o que? Não importou. Ele era meu filho. Continuou sendo. O DNA não mudou nada. Então comecei a pensar, se não mudou para mim, não mudaria para outros? Decidi provar, sistematicamente, com controle, com documentação. 300 vezes. 300 vezes. A entrevista viralizou. Dividiu opiniões. Alguns chamavam Oswaldo de monstro, outros de visionário perturbado. A maioria não sabia o que pensar. Enquanto isso, as 300 famílias tentavam lidar com a nova realidade. Marina Ferreira foi encontrar os pais biológicos. Viajou até Paraisópolis. Bateu na porta de casa simples. Uma mulher abriu. 50 e poucos anos. Cansada. Mãos calejadas de tanto trabalhar. Carolina Santos? Sim. Eu sou Marina, sua filha, biológica. Carolina desmoronou ali mesmo na porta. Marina a amparou. Entraram. Roberto chegou minutos depois, voltando do trabalho. Quando soube, chorou como criança. Passamos 30 anos procurando você, disse Carolina. Sempre soubemos que algo estava errado. Você não se parecia conosco. Não agia como esperávamos, mas amávamos você. Então deixamos quieto. Vocês sabiam? Desconfiávamos. Mas fazer DNA significaria confirmar. E se confirmasse, o que faríamos? Teríamos que devolver você. E não conseguíamos. Você era nossa filha, DNA ou não. Marina chorou. Onde está ela, a que vocês criaram? Tatiana. Está no trabalho, empregada doméstica como eu. Carolina olhou para Marina, para suas roupas caras, seu carro importado estacionado na rua. Você teve vida que ela deveria ter tido? Não é minha culpa. Não, é de Oswaldo. Carolina pegou as mãos de Marina. Mas olhe para você. Doutor, advogada? Advogada. Minha filha biológica é advogada, formada, bem-sucedida. Tatiana mal terminou o ensino médio. Não por falta de inteligência, por falta de oportunidade, por falta de dinheiro, por falta da vida que você teve. O que fazemos agora? Carolina sorriu através das lágrimas. Conhecemos umas às outras, todas as 4. Você, eu, seu pai biológico e Tatiana. E descobrimos como seguir em frente. O encontro entre Marina e Tatiana foi tenso. 2 mulheres de 30 anos. Uma rica, educada, polida. Outra, pobre, direta, ressentida. Você teve minha vida, disse Tatiana sem rodeios. Não escolhi isso, eu sei, mas não torna menos injusto. Elas se olharam, espelho invertido. O que cada uma poderia ter sido se o enfermeiro não tivesse trocado tudo? Quer conhecer seus pais biológicos? Marina ofereceu. Os que me criaram? Tatiana hesitou. Eles sabem de mim? Sabem agora. Querem te conhecer. O encontro foi surreal. Paulo e Sônia Ferreira em sua casa de Gianópolis, recebendo Tatiana, vendo nela traços de si mesmos, vínculos genéticos que não podiam ser negados. Lamento, disse Paulo, lamento que você não teve a vida que deveria ter tido. Não foi culpa de vocês, mas beneficiamos. Nossa filha biológica cresceu em pobreza, enquanto criamos filha de outra família em luxo. Marina é minha irmã agora? Tatiana perguntou. Tecnicamente não, disse Sônia. Biologicamente, você é minha filha e ela não. Mas em prática, vocês duas foram criadas por nossos genes, de formas diferentes. Vocês são conexão estranha que não tem nome. Essa é uma pergunta difícil, não é? Antes de continuarmos, aproveite para deixar seu like se está emocionado com essa história. E nos comentários, conte. O enfermeiro estava certo sobre criação versus genética? Lucas, o médico, foi visitar o paciente que operara, seu pai biológico. O homem estava em recuperação em casa. Quando Lucas tocou a campainha, não sabia o que esperar. O homem abriu a porta. Reconheceu Lucas imediatamente. Doutor, que surpresa! Senhor Alves, posso entrar? Claro, você salvou minha vida. Sentaram-se na sala simples. Lucas não sabia como começar. Senhor, o senhor assistiu às notícias sobre o enfermeiro? Assisti, terrível. 300 bebês trocados. O homem balançou a cabeça. Não consigo imaginar. Eu sei.
Eu sou um deles. O rosto do Sr. Alves mudou. Você? E o senhor também. Lucas estendeu os documentos. Meu pai biológico. Eu operei meu próprio pai sem saber. Silêncio pesado. O Sr. Alves pegou os papéis com mãos tremendo. Leu, absorveu. Meu filho é médico. Lágrimas começaram. Eu passei 30 anos imaginando quem você era, onde estava, se estava bem. E você estava aqui, perto. Salvou minha vida. Não sabia, mas salvou. O homem segurou as mãos de Lucas. Você é médico porque seus pais adotivos te deram educação, oportunidades que eu nunca poderia dar. E você usou essa educação para salvar Vidas. Para salvar a minha vida. Isso não torna certo o que foi feito. Não, mas torna significativo. De alguma forma torta e estranha, torna significativo. Júlia e Marcelo enfrentaram um dilema muito mais complexo. Irmãos biológicos, casados, esperando filho. Precisamos abortar, disse Marcelo pela 10ª vez. Não posso, Júlia segurou a barriga. Não consigo. É incesto, Júlia. Nosso filho. É nosso filho. Não pediu nada disso. Consultaram geneticista. Médico foi direto. Tecnicamente, sim. Há risco aumentado de problemas genéticos, mas não é certeza. Muitos filhos de primos próximos nascem perfeitamente saudáveis. O risco existe, mas não é garantia. Qual a porcentagem? Aproximadamente 5 a 10% acima do normal. Normal é 2 a 3% de problemas congênitos. Vocês teriam 7 a 13%. Júlia e Marcelo se olharam. Fazemos amniocentese. Testamos. Se houver algo errado, decidimos. Se estiver saudável, continuamos. O teste voltou semanas depois. Bebê saudável, menina, sem anomalias detectáveis. E sobre nosso casamento? Marcelo perguntou. É legalmente válido? Tecnicamente cometemos incesto. Advogado consultado foi claro. Casamento é válido. Vocês não sabiam. Não houve intenção criminosa. Legalmente continuam casados. Mas, ele hesitou. Mas o quê? Emocionalmente? Conseguem continuar? Sabendo que são irmãos? Foi pergunta que ninguém podia responder por eles. Decidir continuar juntos. Não escolhemos ser irmãos biologicamente, disse Júlia, mas escolhemos ser casal. Escolhemos nos amar. Essa escolha é nossa. 3 meses após a confissão televisiva, Osvaldo morreu na prisão. Câncer levou o que restava dele. Sem julgamento, sem condenação oficial. Apenas morte. Mas deixou cartas. Uma para cada uma das 300 famílias. A carta de Marina dizia: Marina, você não me conhece, mas acompanhei sua vida. Troquei você propositalmente. Criança de família pobre para família rica. Quis ver se prosperaria. Prosperou além das expectativas. Tornou-se advogada brilhante. Mas Tatiana, sua irmã biológica, permaneceu pobre. Isso prova meu ponto ou destrói? Não sei mais. Só sei que ambas são boas pessoas, criadas em circunstâncias diferentes. Ambas amadas, ambas completas. Desculpe pela dor, mas não me arrependo completamente. Você teve vida boa, e isso importa. A carta de Lucas dizia: você operou seu pai biológico, salvou-o. Isso não é poesia? Não é prova de que família transcende sangue? Você foi criado por médicos, tornou-se médico, não por genes. Por exemplo, por amor, por oportunidade. Use essa vida para perdoar. Use essas mãos habilidosas para curar não apenas corpos, mas a dor que causei. A carta de Júlia e Marcelo dizia: perdoem-me. Isso não estava planejado. Não imaginei que 2 irmãos separados se encontrariam e se apaixonariam. As probabilidades eram ínfimas, mas aconteceu. E agora carregam vida resultante disso. Amo essa criança. Criança inocente. Criança que provará que amor supera até as circunstâncias mais impossíveis. Sejam felizes. Escolham felicidade acima das regras. Se você está emocionado com essa história, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E fique até o final porque ainda tem o desfecho. 5 anos após a revelação, jornalista decidiu fazer documentário. Rastreou muitas das 300 famílias. Entrevistou, documentou.
Marina e Tatiana tinham se tornado amigas. Próximas, Marina usou recursos para pagar faculdade de Tatiana. Tatiana se formou em serviço social. Agora trabalhava na fundação que Marina criou para ajudar crianças de Paraisópolis. Ele trocou nossas vidas, disse Marina à câmera, mas não trocou nossas essências. Eu ainda sou eu, Tatiana ainda é ela, apenas tivemos caminhos diferentes. Você se ressente? Perguntou o jornalista Tatiana. Todos os dias, mas também sou grata, porque conheci Marina, porque ela me ajudou, porque agora tenho oportunidades. Não as que teria se não houvesse troca, mas oportunidades ainda assim. Lucas mantinha relacionamento com ambos os pais, biológico e adotivo. Tenho 2 pais, explicou. Um me deu genes, outro me criou. Amo ambos, diferentemente, mas amo. Júlia e Marcelo permaneceram casados. A filha nasceu saudável, linda, esperta. As pessoas nos julgam, disse Júlia. Dizem que é errado, mas nós não sabíamos. E agora temos essa menina perfeita. Como pode ser errado? Geneticamente somos irmãos, acrescentou Marcelo. Mas não crescemos como irmãos. Não temos memórias de infância juntos. Não fomos criados como família. Fomos estranhos que se apaixonaram. O DNA não muda isso. Mas nem todas as histórias terminaram bem. Algumas famílias se destruíram. Pais que rejeitaram filhos ao saber que não eram biologicamente deles. Filhos que rejeitaram pais. Casamentos que terminaram porque um dos cônjuges não conseguia aceitar. Uma mãe processou o espólio de Osvaldo por danos morais. Criei menino por 25 anos. Amei, dei tudo. E então descobri que não era meu. E ele me olhou diferente, como se eu fosse mentira, como se nosso amor fosse invalidado por exame de DNA. Outra família se recusou a fazer DNA. Não quero saber, disse o pai. Meu filho é meu filho. DNA não vai mudar isso. Então por que saber? Por que destruir o que funciona? Estatísticas mostraram. Das 300 famílias, 230 fizeram DNA. 70 recusaram. Das que fizeram, 180 continuaram com as mesmas dinâmicas familiares. 50 se fragmentaram parcialmente. 20 se destruíram completamente. 10 anos após a revelação, pesquisadores publicaram o estudo. O experimento de Osvaldo. 300 casos de criação versus genética. Conclusões eram complexas. Sim, criação importava mais que genética na maioria dos casos. Crianças prosperavam ou falhavam baseados em ambiente, não DNA. Mas o trauma da descoberta não podia ser ignorado. Saber que sua vida inteira era baseada em troca causou danos psicológicos mensuráveis em 78% dos afetados. O experimento provou o ponto de Osvaldo cientificamente, mas eticamente era abominação. Não se pode fazer ciência com vidas humanas sem consentimento, concluiu o estudo. Os dados são valiosos, as lições importantes. Mas o custo humano foi alto demais. 20 anos após a confissão, Marina estava com 50 anos, diretora da maior fundação social de São Paulo. Tatiana era coordenadora, trabalhavam juntas diariamente. Você perdoa ele? Tatiana perguntou um dia. Marina pensou por longo tempo. Não sei. Ele me deu vida privilegiada, mas roubou sua oportunidade. Ele provou que amor supera sangue, mas causou dor indescritível. Ele era monstro, visionário. Ambos? Nenhum? Eu o perdoo, disse Tatiana, porque sem a troca nunca teria te conhecido. E você mudou minha vida. Talvez não da forma que deveria ser, mas mudou. Lucas, agora com 58 anos, era cirurgião-chefe, salvava vidas diariamente. Mantinha contato com ambos os pais. O pai biológico morrera anos atrás, mas Lucas esteve ao lado dele no fim. Ele me agradeceu, Lucas contou. Disse que era grato por eu ter tido vida que ele nunca poderia dar. Disse que o experimento de Osvaldo, embora errado, me deu futuro. E que esse futuro salvou a vida dele, literalmente, cirurgicamente e metaforicamente deu sentido à vida dele saber que seu filho biológico era médico. Júlia e Marcelo permaneceram juntos. A filha tinha 15 anos, linda, saudável, inteligente, sabia da história. Sabia que era produto de união entre irmãos biológicos. Sou prova viva do experimento, ela disse em redação escolar que viralizou. Meus pais são irmãos, não sabiam, mas me amam. E eu sou normal, saudável, feliz. O que isso diz sobre família, sobre amor, sobre as regras que inventamos? Não sei, mas sei que existo e que minha existência significa algo. Osvaldo morreu há 25 anos, mas legado dele permanece. 300 famílias,
milhares de pessoas afetadas. Um experimento que nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. E a pergunta persiste: ele estava certo? Criação supera genética? Amor transcende sangue? Família é escolha ou DNA? As 300 famílias têm 300 respostas diferentes. Agora chegamos ao final desta jornada perturbadora. Esta história nos ensina sobre ética científica, sobre os limites da experimentação humana, sobre família, sobre amor, sobre as consequências de brincar de Deus. Deixe nos comentários: Osvaldo era vilão ou visionário mal orientado? O experimento, embora antiético, provou algo valioso? Você faria DNA se estivesse na lista? Se esta história te impactou, compartilhe com alguém que precisa entender que ciência sem ética é perigosa, que família é mais complexa que DNA e que algumas perguntas não têm respostas fáceis. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que desafiam nossa compreensão de moralidade, família, ciência e humanidade. O experimento de Osvaldo foi crime, foi violação, foi trauma coletivo. Mas também, involuntariamente, criou dados sobre natureza versus criação que ciência nunca teria de outra forma. Isso justifica? Não. Nada justifica usar 300 vidas como cobaia sem consentimento. Mas significa algo? Talvez. Significa que família é o que fazemos dela, que amor é escolha, que sangue conecta, mas não define, e que, às vezes, das maiores atrocidades, emergem verdades inconvenientes sobre quem somos como espécie. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se, não brinque com vidas alheias em nome da ciência. Não experimente com humanos. Não seja Osvaldo. Mas se acontecer com você, se descobrir que sua vida foi alterada por forças além do controle, saiba, você ainda é você. DNA não define alma. Genes não determinam amor. Família é o que você escolhe. Sempre foi, sempre será.